Fala aí, gente. Tudo bem? Antes de começar o estudo de hoje, caso você ainda não seja inscrito, caso você não siga esse canal, peço que você se inscreva e ative aí as notificações. Para quê? Para você poder me ajudar, claro. Mas na verdade, é para que você possa também estar aí a par, receber as notificações dos próximos vídeos. E em breve eu vou começar os estudos sobre o fim do mundo. Vai ser muito legal. E o canal está evoluindo, os vídeos estão ficando cada vez melhores. Então vai ser muito legal se você for inscrito e você tiver com as notificações aí ativas. Beleza? E no estudo de hoje eu vou falar sobre dízimos. Nossa, mas dízimo é uma coisa tão polêmica hoje em dia, né? Gera muita discussão no meio cristão. Mas eu posso falar com muita propriedade de dízimo porque meu pastor só me chama para falar de dízimo na igreja. Mas afinal, o que é o dízimo? E nós devemos ou não devemos contribuir? Então, antes de tudo, nós devemos saber, devemos entender como que surgiu, como é que foi estipulado o ato de dizimar na Bíblia. Lá em Números 18, depois eu peço que você leia esse capítulo completo para você entender melhor, Deus ele deixa bem claro que os levitas ou a tribo de Levi não receberiam nenhuma porção de terra quando Canaã fosse conquistada, pois toda essa tribo ela ficaria responsável pelo sacerdócio, ou seja, eles cuidariam do templo do Senhor e como eles não trabalhariam fora, precisariam de uma outra fonte de renda e sustento, obviamente. E essa fonte era o dízimo das outras tribos de Israel. Então, de toda a fonte de renda das outras tribos, seja plantações, animais, vinhos, roupas, enfim, etc. De tudo isso, uma 10ª parte era retirada e entregue para a tribo de Levi. Então é daí que surgiu o dízimo na Bíblia. Isso foi uma ordenança de Deus para o povo, né, quando a nação de Israel começou a ser criada. Porém, muito antes disso, alguns personagens bíblicos já haviam feito o ato de dizimar muito antes de qualquer lei criada para isso. Como, por exemplo, Abel, que você encontra essa passagem lá em Gênesis 4, e também Abraão, lá em Gênesis 14. E eles foram compelidos a retribuir pelas bênçãos que eles receberam. Nos dias de hoje, nós ouvimos muitas pessoas, muita polêmica a respeito desse assunto, as pessoas dizendo que o dízimo não é mais necessário, pois estava limitado aos tempos da lei do Velho Testamento e tal, etc. e tal de coisa. Só que se isso é verdade, então por que temos o Velho Testamento na Bíblia? O Velho Testamento ele possui 7.706 bênçãos que são válidas para nós até hoje. As bênçãos são válidas e as obrigações não são? Porém, lá no Novo Testamento, temos uma passagem lá em Marcos capítulo 12, que é a passagem da viúva pobre. Muitas pessoas conhecem, eu vou ler para vocês aqui agora. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes subejava. Mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Se no Novo Testamento o dízimo não fosse mais necessário, então Jesus teria dito isso nessa passagem. Só que ao invés disso, Jesus ele ficou ali pertinho do local onde eles depositavam as contribuições, observando a atitude do povo. Então isso mostra o quanto que é importante o ato de dizimar. Só que os tempos mudaram, né? Antigamente o povo levava ali para a nação de Levi, para os levitas, a 10ª parte de suas rendas, que na época não era dinheiro como é hoje, né? Eles levavam roupas, alimentos, animais, entre outras coisas. Nós trabalhamos hoje e recebemos o quê? Nosso salário. Não recebemos mais nosso salário em bois, cabras, cabritos e bezerros, né? Recebemos em dinheiro. E a própria Bíblia ensina que precisamos honrar ao Senhor com as primícias de todos os nossos ganhos, independente do que seja. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de
todos os seus ganhos. Agora, se você recebe o seu salário de uma outra fonte que não seja dinheiro, só que tem um porém aí, tem um porém enorme. Ninguém é obrigado a fazer nada. Ninguém deve ser coagido a contribuir, como muitos locais fazem, quase que fazendo uma lavagem cerebral para que você possa dizimar. Nós temos o livre-arbítrio, que ele é garantido por Deus. Mas, se você entender realmente o que significa dizimar e deseja contribuir, você tem que fazer isso com amor. E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. E olha que isso aí é no Novo Testamento, hein? E para fechar com chave de ouro, a Bíblia ainda garante que nós seremos abençoados quando contribuímos com amor e alegria também. Está lá em Malaquias 3,10, que é a passagem mais conhecida aí daqueles que falam de dízimo na igreja. E não se preocupe com os charlatões, com os falsos profetas que existem por aí, que tentam se aproveitar da fé dos fiéis, pois todos nós teremos que dar conta dos nossos atos um dia para Deus. Mas tu por que julgas o teu irmão? Ou tu também por que desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então faça a sua parte, independente de outras pessoas. O seu negócio é com Deus e não com homem algum. Deus é justo e Ele vai fazer justiça logo, logo. E no final eu acho que não teve muita polêmica nisso, né? Eu espero que você tenha gostado desse estudo aqui de hoje e até a próxima.